Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre anatomia e fisiologia do pelo. Eu acho que é extremamente importante nós, designers de sobrancelhas ou profissionais que atuam nas sobrancelhas, seja com a micropigmentação ou apenas com o design de sobrancelhas, que nós entendamos para que serve essa estrutura. Quando você respeita a funcionalidade daquela estrutura, que você entende para que ela funciona, para que ela está presente ali no seu organismo, eu acho que você tem um resultado mais positivo até em relação ao tratamento à sua cliente e em relação ao resultado do seu procedimento. Então esse vídeo eu vou destrinchar bem sobre o assunto anatomia e fisiologia do pelo e alguns mitos e verdades que aparecem nesse dia a dia que a sociedade vai falando algumas coisas pra gente e se tornam verdades e a gente acaba que não busca saber sobre a real função dele. Então vamos lá, é muito importante você saber que a gente tem pelos no nosso corpo inteiro, com exceção da palma das mãos, da sola dos pés e da parte interna das mucosas labiais e genitais. Então, fora isso, o corpo é revestido inteiramente por pelos. Em alguns lugares mais finos, mais grossos, eu vou falar sobre isso também, mas o nosso corpo inteiro tem pelinho. Se é uma estrutura que está presente no meu corpo todo, fica fácil entender que a principal função é proteção. Então, o nosso pelo tem a função principal de proteção e também de termorregulação. Essa termorregulação, a gente tem uma temperatura corporal média e a gente não pode perder essa temperatura e nem expor o nosso corpo a uma temperatura muito alta para que o nosso organismo não sofra com nenhum problema externo. Então, se tratando de termorregulação, fica muito visível às vezes quando a gente é exposto ao frio ou a um vento. O seu pelinho do braço, principalmente, tende a arrepiar. Isso, na hora que ele arrepia, é para te mostrar que a temperatura não pode chegar diretamente em contato com a sua pele, porque você pode ter uma troca de temperatura muito brusca e isso pode causar algum malefício para o seu organismo. Então, visto isso na termorregulação, o resto é proteção. E sabe um exemplo que eu gosto de dar muito, até para as minhas alunas que fazem o meu curso de design aqui no espaço, é que a gente consegue ver as partes mais vitais do nosso corpo quando a gente pensa que o pelo vem para proteger. Onde é que no nosso corpo tem mais pelo? Na cabeça. Então, se você pensa bem, a gente corta, a gente pinta, principalmente as mulheres, né? Mas isso aqui não veio só de enfeite, ele veio para proteger o nosso cérebro, que apesar da caixa craniana, né, para proteger também o nosso crânio, protege o nosso cérebro, o nosso cabelo veio a fim de proteger essa estrutura que precisa funcionar corretamente. É uma estrutura que é um órgão do nosso corpo que, se não está em bom funcionamento, mais nada funciona. Então, visto isso, a gente vai para a região do corpo que tem mais pelo depois do cérebro. E qual é? A região genital. Por quê? Ela é responsável pela reprodução da nossa espécie. Então, se a gente fica com essa função desprotegida ou sem funcionalidade, a gente ameaça a nossa espécie, né, o ser humano, de extinção. Então, isso é bem legal, que a gente consegue ver lá no tempo da pedra, que as mulheres mais peludas, mais cabeludas na região genital, elas eram consideradas símbolo de fertilidade. Porque se aquela estrutura está protegida e está tampada, ela impede que o seu órgão receba poluição ou receba bactéria. Então ele veio realmente para impedir que qualquer meio externo entre em contato direto com o meu órgão e fique paralisado ali nos pelinhos. E isso é a principal função, por exemplo, dos pelinhos que tem dentro do nosso nariz. Eles servem como filtro do ar que a gente respira. Então, isso fica muito claro, que a gente entenda que é uma proteção. Depois da cabeça e os órgãos genitais, a gente tem que pensar aonde tem mais sobrancelhas e cílios. É claro que em quantidade o nosso corpo às vezes tem mais, mas em relação à concentração, as nossas sobrancelhas e os nossos cílios têm mais
mais pelinho do que o resto do nosso corpo. Por quê? A visão também é um dos órgãos mais importantes, é um dos sentidos mais importantes do ser humano. É claro que deficientes visuais conseguem desempenhar cada vez funções de uma forma cada vez mais natural. A gente tem se adaptado e transformado o nosso espaço, o nosso convívio em ambientes acessíveis, mas imagina de repente hoje você para de enxergar por lesão de algum meio externo. A sobrancelha e os cílios veio para isso. Qualquer suor que escorra para os seus olhos, possivelmente antes de cair, escorra no seu rosto, possivelmente antes de cair nos seus olhos, a sua sobrancelha vai tentar trazer um filtro. Então a gota de suor vai cair aqui, vai escorrer para cá e possivelmente não vai cair nos seus olhos. É claro, em situações adversas onde a gente transpira demais, a sobrancelha às vezes não dá conta, né? Principalmente se a pessoa tem menos sobrancelha do que a outra. E os cílios, para proteger os nossos olhos, depois do que a sobrancelha não conseguiu, vem os cílios para formar uma camada protetora. Fica muito visível também de você ver essa função quando você sai na rua e toma um vento. Você não faz assim, ó? Ou então quando está muito claro, né? Você está em um ambiente mais escuro e sai numa claridade, você tende a fazer assim. Porque quando você faz isso, você não precisa fechar os seus olhos para proteger. Você fecha o suficiente para que você continue enxergando e os seus cílios formem uma camada protetora para evitar que qualquer poeira ou qualquer bactéria entre dentro dos seus olhos ou que essa claridade, por exemplo, machuque dentro dos meus olhos, né? A gente tem a nossa pupila que vai aumentar e diminuir de acordo com a luminosidade. Então, se você está em um ambiente escuro, sua pupila está muito aberta e você sai em um ambiente muito claro, às vezes antes da sua pupila diminuir para receber menos luz, os seus olhos fazem essa proteção para os cílios, né? Os olhos fecham, os cílios protegem para depois o seu corpo se adequar à temperatura, à claridade externa. Então, poxa vida! Os meus pelos servem para proteger o meu corpo. Hoje a gente não precisa de tanto pelo nas regiões genitais, principalmente, porque a nossa espécie evoluiu o suficiente para que a gente tenha roupa, né? Tem calcinha, cueca, calça. Então ela está protegida sim por coisas que não existiam antes, mas a sobrancelha e os cílios deveriam continuar protegendo os nossos olhos, né? E quando você pega essa estrutura com muito respeito e entende para que ela foi criada, você tende a estragar menos uma sobrancelha. Olha que coisa maravilhosa. Quando você olha para uma sobrancelha e fala, eu preciso que essa sobrancelha continue protegendo os olhos dessa minha cliente, você vai arrancar muito pelo? Não vai. Então, hoje existe uma disfunção que chama alopécia. Existem vários tipos de alopecia cicatricial, alopecia por tração e alopecia universal. Essa alopecia universal é uma alopecia que o próprio organismo da pessoa, é uma doença autoimune onde não se sabe a causa, mas o próprio organismo da pessoa combate o folículo piloso, que é o que produz o pelo, a fim de destruir aquilo porque ele acha que aquilo está trazendo algum problema para o organismo. Então ele mata uma estrutura que faria bem para minha pele, sem razão ainda conhecida, e a pessoa perde, de repente ela pode nascer normal e de repente na fase da vida ela pode perder todos os pelinhos dela e como não se sabe a causa, ainda não se sabe uma cura eficaz. Então a gente consegue tentar remediar isso no início, mas depois que a pessoa perdeu esses folículos pilosos, dificilmente ela vai ter de novo. Então a alopecia universal, ela atinge o corpo inteiro e a pessoa perde todos os folículos pilosos e não vai ter mais nenhum pelo no corpo. Então essa pessoa é uma pessoa que sofre demais com temperaturas adversas, com exposição ao sol, com claridade, porque você imagina, você não tem essa proteção dos cílios, você sai em um ambiente muito claro, você precisa enxergar, mas se você fecha só o olho assim, a greta que vai ficar para os seus olhos serem a mostra, sua pupila é muito pequenininha, então até que assim, não faz muita diferença meu olho aberto ou fechado, mas os meus cílios formam uma barreira. Se a pessoa não tem cílios, não forma barreira nenhuma. Então a claridade vem no olho dessa pessoa normalmente um vento. Ela teria que fechar os olhos dela completamente para que esse vento não trouxesse nenhuma poeira para os olhos. Então a pessoa sofre muito com a temperatura, com a mudança brusca de temperatura, porque ela não tem essa proteção que a gente tem.
Ela sofre muito com a claridade, com poeira nos olhos, e ela tem uma pele extremamente sensível. Porque o pelinho a gente não percebe, mas ele está protegendo a nossa pele. Você imagina não ter nada aqui, zero, lisinha. Principalmente as regiões que são diariamente expostas ao sol, a cabeça, né? Isso machuca demais a pele de uma pessoa que não tem os pelinhos. Então, se você vai pegar uma cliente que tem muito pelinho natural, faça que ela entenda, e ela às vezes quiser afinar, faça com que ela entenda que os pelinhos dela servem para proteção e que tem como a gente modelar, deixar essa sobrancelha mais bonito, mas respeitando essa anatomia natural que ela tem, tá? Então vamos lá. Eu já falei que a função principal do folículo é termorregulação e proteção. Estou anotando aqui para não deixar faltar nada para vocês. E eu queria falar um pouco de como esse folículo, de como esse pelo é produzido. Existe uma estrutura no nosso organismo que chama folículo piloso. Em algumas literaturas você pode encontrar com o nome de bulbo piloso. Essa é a estrutura que dá origem ao meu pelo. Independente de qualquer região do meu corpo, o pelo é produzido pelo folículo piloso. Esse folículo piloso está implantado na minha derme, ele é produzido dentro da minha derme e eles têm alguns componentes dentro de si. Eu vou mostrar uma foto aqui para ilustrar bem o que eu estou falando para vocês, mas vocês acham essas fotos com muita facilidade na internet, tá? Essa é uma foto de um corte de uma pele, né? Uma lâmina de uma pele, um corte de uma pele lateral, e essa pele é dividida por 3 partes. São elas epiderme, derme e hipoderme. A camada mais superficial é a minha epiderme. Ela é composta basicamente por células, centenas de milhares, né? Centenas de milhões de milhares. Abaixo dela tem a minha derme, que é a parte mais espessa do meu tecido, que eu encontro vasos sanguíneos, terminações nervosas, algumas glândulas. E na minha hipoderme eu tenho os meus vasos sanguíneos de maior calibre e basicamente as minhas células adiposas, que são as células que guardam as minhas gordurinhas. Elas ficam ali. Dava pra gente ter só epiderme e derme, né? Aí eu podia cancelar ela. Enfim, brincadeira. E aí, dito que o nosso folículo piloso está na segunda camadinha, vocês conseguem perceber que ele está na camada do meio da minha pele. Então ele não é tão superficial assim, mas também não é tão profundo quanto a gente imagina. E aí, o folículo piloso, ele tem várias coisinhas dentro dele. São elas as glândulas sebáceas e as glândulas e o músculo eretor. Além do pelo, claro, que é produzido dentro do folículo. O que são as glândulas sebáceas? O nosso organismo tem basicamente 2 glândulas. As glândulas, basicamente não, né? As 2 glândulas principais são glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. As minhas glândulas sebáceas estão acopladas ao meu folículo piloso. Então são saquinhos que produzem sebo. Fica fácil a gente entender a diferença pelo nome, né? Glândula sebácea produz sebo. Glândula sudorípara produz suor. Então a minha glândula sudorípara não tem nada a ver, não está acoplada ao meu folículo piloso, mas a minha glândula sebácea, que produz sebo para minha pele, óleo para minha pele, ela está acoplada sim ao meu folículo piloso. E cada pessoa vai ter esse funcionamento dessa glândula de uma forma diferenciada. Se ela funciona mais, a quantidade de sebo que tem dentro de cada glândula. Então isso vai diferenciar uma pele ou um cabelo mais oleoso ou mais seco, a quantidade que aquela glândula sebácea produz o sebo para a pele. E esse músculo eretor que eu tinha falado é um músculozinho muito pequenininho que vem acoplado a cada folículo piloso, que assim como o nome eretor já diz, ele causa ereção ao meu fio. Então é o que a gente vê principalmente no braço, né? É muito comum, se você está muito feliz, se você está muito eufórico, ou se você está com muito medo, o seu pelinho uriça, né? Ele levanta. Então você consegue ver que os seus pelinhos ficam bem pezinhos, a pele dá até uma voltinha em volta do folículo piloso, em volta do pelinho, para esse pelinho ficar bem arrepiado. É para proteger o seu corpo de qualquer situação adversa. Aí entra de novo a proteção do nosso organismo. Se você vai pro frio, se você tá com medo, se você tá muito feliz, você teve uma bomba de hormônio, uma bomba de emoções,
ou recebeu esse impulso de um agente externo, no caso da temperatura, seu pelinho levanta e fala, opa, preciso proteger, porque antes de encostar na pele dela, você encosta aqui em mim, aí depois você chega na pele dela. Então é esse músculo eretor que está dentro do meu folículo piloso que faz com que o meu pelinho levante. Ai, Júlia, mas aí a gente não tem isso na cabeça? Tem, mas você imagina, o folículo piloso já é uma estrutura microscópica. Você imagina o músculo eretor que está acoplado ao folículo piloso. É um músculozinho muito pequeno, então aqui o nosso fio é fino, é leve, é pequeno e o seu músculo é capaz de arrepiar ele. Agora o tamanho do cabelo da cabeça, o meu ainda está curto, né? Mas olha o peso que esse fio tem. O músculo eretor não seria capaz de levantar igual a gente vê em desenho animado, né? Os pelinhos ficarem todos em pé. Então você não vê, mas com certeza em algum momento da sua vida você foi exposto a alguma situação adversa que você sentiu até o cabelo da cabeça arrepiar. Você sente tudo mudando assim, ó, você não vê levantando igual do braço, mas você sente tudo arrepiando. E o cabelo da cabeça naturalmente tem um músculo eretor e vai funcionar da mesma forma, tá? E aí, dentro do folículo piloso, nasce o meu pelo, que com o decorrer da tecnologia, com o decorrer do tempo, a sociedade deu nome a esses pelos, né? Na região da cabeça é cabelo, na região do rosto masculino é barba, né? Acima da boca é bigode, cílios são os pelinhos dos nossos olhos, pelos pubianos que estão nas nossas regiões pubianas e, enfim, eles foram recebendo nome de acordo com a região onde ele é encontrado, mas todos eles são produzidos pela mesma estrutura que é chamada de folículo piloso, tá? Júlia, mas então quando eu arranco um pelo, eu arranco um folículo piloso? Não. Quando você tira um pelinho pela raiz, que a gente chama, você tira somente aquilo que está dentro do folículo piloso. Você não consegue arrancar o folículo piloso junto, tá? Para arrancar esse folículo piloso e ter ele de forma intacta, você precisaria passar por um método cirúrgico, até muito conhecido como transplante capilar, onde você vai pegar cabelo de uma área doadora e transplantar para outra. Então você faria um corte na pele, geralmente de 1 centímetro de largura por 1 centímetro de profundidade, e através de um microscópio próprio, cada saquinho, né, cada folículo piloso seria retirado e implantado em outro lugar através de uma invaginação com uma agulha, né, através de um procedimento invasivo de uma agulha. Então isso é muito suave, é muito detalhado, é um método cirúrgico, um método doloroso e seria a única coisa que faz com que o seu folículo saia íntegro de dentro da sua pele. Se você tem uma cicatriz, um corte, uma queimadura muito profunda, aí sim você pode matar o seu folículo piloso por ter lesionado a sua pele, mas você não arranca ao arrancar o fio, ok? Muita gente até fala assim, nossa, mas eu arranquei o pelinho e eu vi até aquela partezinha branca. Vocês já viram isso? Quando a gente arranca até da cabeça, a mulher tem um hábito de ficar com a mão assim, né, no cabelo. Aí de repente a gente acha um cabelo ruim. Meu cabelo é bom, tá, gente? Mas eu acho ruim de vez em quando. Aí eu falo, opa, esse aqui não. Pego ele assim e arranco. Quando eu olho a pontinha dele, ela tá branquinha e às vezes até molinha. Aí eu falo, nu, esse aqui arrancou até tudo. E sim, você arrancou pela raiz, principalmente se você sentir esse impulso, você tá lesionando o funcionamento normal do seu folículo, mas você não arrancou o seu folículo piloso. Ficou claro? O que é essa pontinha branca então? O nosso fio é composto basicamente, em sua maioria, por queratina. E a queratina, igual a gente às vezes compra para passar no cabelo, ela não tem cor, né? O que vai dar cor à melanina é o melanócito. Ó, o que vai dar cor à queratina é o melanócito. O melanócito é uma célula que produz melanina. Melanina é a cor que o nosso organismo vai imprimir para os nossos olhos, para a nossa pele, para os nossos cabelos. Então, depois que o melanócito imprimir a minha cor para aquela queratina transparente, aí sim o meu fio vai ter cor.
O que quer dizer isso então? Quer dizer que o meu folículo piloso estava trabalhando para produzir mais queratina, para que aquele fio ficasse rígido e depois a melanina viesse e colocasse tinta. Mas eu fui, arranquei o fio, ou seja, eu interrompi o ciclo. Eu fiz com que o meu organismo começasse a produzir um fio, mas a minha queratina não teve tempo de ficar espessa, não teve tempo de ficar durinha, igual é um fio, e nem tempo de ter cor. Então, por isso, a gente vê aquela bolinha branca molenguinha na ponta de algum fio que a gente arranca e sente dor. Ficou claro? Eu aposto que vocês nunca tinham pensado nisso. Isso é muito legal, eu fico fascinada. O organismo, o nosso corpo é uma coisa sensacional. Enfim, eu falei sobre interromper ciclos. Mas como é que é isso, Júlia? Interromper ciclo de quê? Ciclo de onde? Os ciclos dos nossos fios. Assim como todos são produzidos por uma mesma estrutura, todos eles vão passar por um ciclo. Eu até deixei aqui para vocês verem qual é esse ciclo. Vou mostrar a foto rapidinho para conseguir ilustrar para vocês. Mas as fases são elas: anágena, catágena e telógena. Essas fases, aqui começa de novo a anágena, tá? Anágena, catágena e telógena. Não precisa decorar o nome não, mas é importante que você entenda e que você saiba que esse folículo piloso, independente de onde ele esteja, ele vai passar por essas três fases. O que são elas? Anágena, fase de constante crescimento. O meu fio, o meu folículo piloso vai mandar impulso para começar a dar origem a um fio. Então, meu fio vai começar a ser produzido e vai crescer dentro do meu folículo piloso. Em quanto tempo isso vai acontecer? Não sei. Isso vai depender do seu organismo. Como somos indivíduos, né? Nós temos as nossas individualidades. E aí, cada pessoa vai permanecer durante um tempo nesse período, nessa fase anágena, que é a fase de crescimento, constante crescimento, constante multiplicação das células para que dê origem a um fio. Depois a gente entra na fase catágena, que é a fase que entra em repouso. O meu fio não vai mais se dividir, as minhas células não vão mais se reproduzir ativamente. O meu fio vai entrar em repouso e ele não vai crescer, ele não vai mais ganhar comprimento, mas ele também ainda não vai cair para vir um fio novo, porque isso precisa acontecer. Então ele entra em repouso. Quanto tempo que ele fica em repouso? Cada pessoa vai ter o seu tempo natural. Isso vai da fisiologia e da individualidade daquela pessoa. Depois da fase catágena, a gente tem a fase telógena, que é a fase em que o meu fio vai ficando cada vez mais superficial na minha pele, para que o meu organismo volte para a fase anágena e comece a produzir um fio aqui embaixo para esse fio crescer, crescer, crescer e empurrar o meu fio antigo para se soltar de forma natural e me mostrar na pele um fio novo. Então, fase anágena, fase de crescer, fase catágena, fase de pausar e fase telógena, fase de se soltar para um novo ciclo ser iniciado. Como eu falei que cada fase tem um tempo, o ciclo também tem um tempo. E aí cada pessoa vai ter o seu tempo individual sobre esse ciclo. Cada organismo vai ter um tempo para que o fio comece a nascer até que ele se solte de forma natural para o surgimento de um novo fio. Ah, Júlia, então é por isso que falam que pode cair até 100 fios de cabelo da cabeça? Sim, é por isso, porque todo o nosso cabelo, todo o nosso corpo, todo o nosso organismo está passando por um ciclo de crescimento dos fios. Só que o cabelo, né, principalmente de mulher, a gente pega, a gente passa, a gente escova e a gente vê aquele fio, que geralmente é infinitamente mais longo do que do nosso corpo. Então, não adianta eu te falar, olha, é normal cair 100 fios do seu braço. Você não consegue ver isso, você não consegue mensurar, mas os fios da cabeça sim. Por quê? Cada fase é representada por uma porcentagem. Por exemplo, 85% dos nossos pelos estão em constante crescimento. Então, a grande maioria está se dividindo intensamente, ativamente, para crescer. Depois, 10% está em repouso. Então, se eu somar 85 mais 10, dá 95%. Então, 95% dos meus pelos estão crescendo e parados. E aí, uma mínima parte, que são representadas por 5% dos nossos fios,
que estão na fase telógena de se soltar. Isso quer dizer que o estudo comprovou que mais ou menos 100 fios cairiam naturalmente para que desse início a um novo ciclo. Então, naturalmente, 100 fios podem corresponder a mais ou menos os 5% que estão em fase telógena no seu organismo. Não, Júlia, mas o meu cai muito mais de 100 fios, o que está acontecendo? Pode estar acontecendo algum desequilíbrio no seu organismo. Nas mulheres, principalmente desequilíbrio de forma hormonal é muito comum, mas como a nossa alimentação está cada vez pior, cada vez mais artificial, pode ser por algum desequilíbrio de vitaminas, sim. E aí, se você fizer um exame, descobrir e repor essa vitamina, tudo volta à maneira normal. Ah, não, Julia, mas eu já tomo vitamina, eu já tomo hormônio, eu já tomo tudo e esse meu cabelo cai demais. Aí pode ser que o seu organismo, a sua fisiologia, tenha uma fase telógena mais acentuada do que o comum, né? Então, isso vai tudo depender de organismo para organismo, mas o principal estudo que deve ser feito antes de detectar se esse fio está caindo mais ou menos do que o normal é verificar os hormônios e as vitaminas do seu organismo, tá? Se algum deles estiver em falta, sim, pode ser por causa disso. Se não, provavelmente é funcionamento normal do seu organismo e aí ele naturalmente vai perder mais fiozinhos. Ah, Júlia, então como é que funciona aquele remédio que todo mundo toma para crescer cabelo? Isso é balela? Não, não é balela, porque lembra que eu falei com vocês? Nossa alimentação está cada dia pior. Nossos alimentos, mesmo que nós nos alimentamos bem, o alimento já chega na nossa mesa cada vez mais artificial, cada vez mais tratado por substâncias que não são naturais. Então, o meu corpo pode sim ter falta de algum desses nutrientes. Hoje, a grande maioria das pessoas vivem trabalhando tanto, estudando tanto em ambientes fechados, que você não mensura a quantidade de pessoas que sofrem por falta de vitamina D. Vitamina D nada mais é do que a vitamina que o sol entrega pra gente. E a gente não tem tido tempo de ficar nesse sol. Inclusive, a pediatra da minha filha orientou que com poucos dias de vida ela já começasse a tomar a vitamina D de forma oral, em gotinhas, porque o sol ele estava tão forte e causando tantos malefícios para a nossa pele que ela já preferia a vitamina D de forma oral do que expor uma pele tão frágil, tão sensível, tão nova a um sol que não tem aquela camada de ozônio tão espessa mais para nos proteger. Enfim, ela acredita, de acordo com os estudos científicos atuais, né, porque as coisas mudam muito, de que a vitamina D oral para ela seria melhor do que a exposição ao sol naquele momento. Então a gente sempre sofre por alguma falta de algum nutriente. E o que essa vitamina faz, que todo mundo toma? Ela repõe. Existe um problema causado por excesso de vitamina que é chamado vitaminose. É um problema sério, mas ele demora um pouco para aparecer e precisa ter muito excesso de vitamina mesmo para que você tenha esse problema. Mas, se o seu organismo não precisa tanto daquelas vitaminas ou ele precisa só de parte dela, o que ele não precisar vai ser excretado na urina. Então, como a grande maioria das pessoas já não se alimenta bem, e quando se alimenta bem já não tem alimentos que chegam com tanta qualidade na nossa mesa, sofrem por falta de algumas vitaminas, eles criaram um composto vitamínico que tem tudo que a gente mais precisa. Então, pode ser que você ouça, na verdade, inclusive você tem que ouvir alguém falando que não funciona, porque para toda regra tem sua exceção, mas vai funcionar para a grande maioria das pessoas ingerir um comprimido que reponha essas vitaminas que provavelmente o organismo dela está em falta. E aí a consequência, um cabelo crescendo mais rápido, uma pele com aspecto mais bonita, as unhas quebrando menos porque elas estão mais fortes, crescendo cada vez mais rápido. Então isso tudo é benéfico sim para o seu organismo, mas eu recomendo que você nunca faça isso de forma própria, né? Sem a recomendação de um médico. Mas funciona assim, para você conseguir normalizar o seu funcionamento normal, normalizar seu funcionamento normal do organismo, você precisa estar com as suas vitaminas todas em dia, porque
porque senão realmente você pode ter um desequilíbrio e ter o seu pelo às vezes mais em pausa do que em crescimento, ou mais em queda do que em crescimento, e isso acaba atrapalhando o nosso aspecto psicológico, né? Ficou claro os ciclos que existem? É fantástico quando você pega uma sobrancelha para fazer um design de sobrancelhas e vê um pelo meio torto ali, tá tudo abaixadinho, tá tudo lisinho. Você vê um pelinho meio torto, quando você puxa ele, ele simplesmente solta na sua mão. Aí você pensa, cara, ele tá na fase telógena que a Júlia falou. Ele já não tava preso dentro da minha pele, aí eu só terminei de tirar ele. Isso é incrível! Então não se assustem também se por acaso você passar a mão na sua sobrancelha, ou pentear a sua sobrancelha, ou passar uma maquiagem e notar o surgimento de algum fiozinho. Se você não puxou isso de forma impulsiva, se você não tracionou esse fio, provavelmente ele se soltou porque deveria se soltar, tá? Para surgimento de um novo. Se isso aconteceu e ficou um buraquinho dentro da sua sobrancelha, calma. Não esquenta a cabeça não, porque se ele tinha que soltar, o outro já está sendo providenciado aí, provavelmente em poucos dias você já vai notar o surgimento de um pelinho novo, tá bom? E aí, a gente já falou sobre os ciclos, as coisas que interrompem o ciclo, que machucam o folículo piloso, e eu queria soltar uma bomba aqui. Raspar faz engrossar? Ai, gente, se você perguntar para sua mãe, se você perguntar para sua avó, se você raspa o seu pelo, você vai me falar que sim. Mas eu preciso te dizer que não. Isso é um mito e isso não tem fundamento para ser verdade. Por quê? Ai, meu Deus do céu. Umas vão querer assistir o vídeo agora, outras vão desistir. Mas eu vou te explicar. A lâmina, ela causa um impacto no meu fio externo, né? O meu fio, ele é produzido por uma estrutura interna que vai demorar algum tempo para ficar lá dentro sendo produzida até que ela apareça na minha pele. A minha pele, ela é uma fina camada, né, de células. E esse meu folículo piloso precisa romper isso. Se o meu pelo precisa sair da minha pele para aparecer, ele precisa romper essa fina camada de pele. Como que ele vai fazer isso? Na verdade, não uma fina camada, né? Porque ele está sendo produzido lá dentro. Então, desde o nascimento dele, o bichinho está batalhando para conseguir tirar tudo que está na frente dele, para conseguir chegar lá na minha pele. Como se fosse uma planta, uma raiz, uma árvore. Quem já viu a árvore nascer dessa grossura aqui? Não existe. A sementinha vai ser produzida pequenininha, vai sair uma folhinha verdinha, depois o caule vai começar a ficar mais espesso, né? Então, o que acontece? Ele precisa de ter essa pontinha fininha para romper a minha pele. Depois que ele rompeu, ele vai ter a sua característica natural. Quem determina isso? O meu organismo. Então, o meu organismo determinou, vou falar em números para ficar mais fácil, tá? Mas isso é infinitamente menor, é milímetros de milímetros de milímetros. Mas vamos supor, o meu fio natural vai ter 3 milímetros de espessura. É bem para vocês conseguirem ilustrar isso na cabeça de vocês. Mas se eu tiver uma base reta de 3 milímetros que fica tentando bater na minha pele para sair, às vezes não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então eu vou começar a produzir esse pelo com 1 milímetro. Quando ele romper a minha pele, aí eu vou começar a andar 2 milímetros até chegar nos meus 3 milímetros e o meu pelo crescer até entrar em repouso. Ficou claro? Ele precisa ter essa ponta fina para romper a pele. E aí essa ponta fina agora está do lado de fora da minha pele. E eu consigo sentir ela de uma forma mais suave. Por quê? Porque ela é fina. Mesmo que a minha base seja mais espessa, a minha ponta vai ter que ser fina sim. E aí eu vou lá e raspo. Raspei. O que eu fiz? Eu cortei o meu fio. Aonde? Na base dele. O que foi expulso desse meu fio? Toda a parte fina dele. Então, quando o meu fio continuar crescendo, se ele ainda estiver em fase de crescimento, que provavelmente grande parte deles estarão, porque eu falei com vocês que 85% está em crescimento, quando eu passar a mão de novo e aqueles fiozinhos estiverem crescido, eles já não vão precisar ter uma anatomia de que precisa romper a minha pele. Então, ele não vai ter mais o quê? A ponta fina. Então, quando eu passo a mão, a sensação de que aquele fio está mais grosso, está mais espesso, está me espetando. Então, eu assimilo com a lâmina que eu passei. E eu acho que a lâmina engrossou o meu fio.
Mas não é isso. A lâmina não tem capacidade de enviar nenhum estímulo para dentro da sua pele e conversar com seu folículo piloso e falar assim: engrossa aí que eu tô rapando, engrossa aí que eu tô rapando. Então não existe isso. Ela vai crescer do jeito que ela deveria crescer antes. Mas eu notei que engrossou, porque eu comecei a raspar, eu tinha 12 anos, meus pelinhos eram fininhos e aí agora eles estão grossos. Gente, ele vai precisar engrossar ao longo da vida. Inclusive, provavelmente você nasceu sem pelinho na axila e numa determinada fase da vida você notou que ele estava lá. Que lâmina que raspou ele antes para ele engrossar? Nenhuma. Isso aconteceu de forma gradativa, de forma natural. E aí você não notou. Porque aquele pelinho precisava crescer todo, precisava ficar em repouso, precisava cair. E quando ele nascia de novo, ele nascia um pouquinho mais grosso, cair, um pouquinho mais grosso. E aí se você começou a raspar na sua puberdade, porque provavelmente foi, porque ali é aquela fase que a gente fala, eu mando em mim, minha mãe não manda nada, minha mãe quer depilar minha axila, mas eu vou rapar porque eu não aguento a dor. Então é uma fase que você está mais independente, que você quer mandar em você. E aí você vai lá e raspa. E aí o que está acontecendo? Mesmo você raspando de 2 em 2 dias, aquele fio tá crescendo, repouso, caindo. Crescendo, repouso, caindo. Só que você tá vendo? Não. Por quê? Porque você tá cortando. Então se você tá cortando e aquele fio tá caindo, você não vai ver ele caindo, porque ele já vai estar tão curtinho. Né? Então você não está acompanhando aquele processo fisiológico. Então você vai ter a sensação de que foi a lâmina responsável por aquilo. Mas na puberdade a gente recebe uma bomba de hormônio que naturalmente vai fazer com que os meus fios engrossem, e ao longo da minha vida eu também vou passar por algumas mudanças hormonais, físicas, fisiológicas, que vão fazer o meu fio ser diferente. Ou vai me falar agora que você é mulher, porque homem a gente raspa a cabeça, enfim, mas você é mulher, nasceu com o cabelo fininho, clarinho, de um jeito. Agora você tem 25 anos, ele tá igual? Quem rapou? Ninguém. Aí daqui mais 20 anos, com 45 anos, ele tá igual ao de 25? Não tá. Mas foi uma coisa gradativa, foi uma coisa lenta, porque você só cortava o quê? A ponta. E quando você corta a ponta, você imagina quanto tempo tem que essa minha ponta saiu daqui, mesmo que meu cabelo seja mais curto. Essa ponta aqui foi produzida há muitos anos. Então, para eu conseguir ver uma mudança completa no meu fio, eu preciso ir cortando, deixando que ele cresça, cortando, deixando que ele cresça, para que eu veja isso acontecendo. Quando é neném, às vezes a gente nota uma mudança brusca. A minha filha nasceu com o cabelo pretinho. De repente caiu tudo e voltou muito mais claro do que era antes. E aí eu consegui ver. Mas se isso tivesse acontecido de forma gradual, o que ia acontecer? A pontinha antiga ia ficar escura, e aí o meu fio novo ia começar a ficar claro, e eu ia começar a ver 2 cores de cabelo diferentes, ou às vezes até duas estruturas diferentes de cabelo. O que acontece com aquelas crianças lindas, de cabelo lisinho aqui com um cachinho na ponta? Você imagina quanto tempo tem que esse cachinho foi produzido aqui? Depois que você cortou ele não vai aparecer mais. Mas nenhuma mudança externa, nenhuma mudança de tesoura, de gilete, nenhuma tintura é capaz de mudar a fisiologia natural do seu fio. Porque senão, se eu passasse o descolorante aqui, ó, na minha pele, e o descolorante entrasse para dentro da minha pele e pintasse lá dentro do meu folículo, meu pelo ia nascer louro para sempre. E não acontece. Você pode ver que depois que você descoloca, dá 2 dias, você já começa a ver um monte de cotoquinho preto. Tudo nascendo de novo. Então, é claro, se você tiver uma lesão na pele, como eu falei, cicatriz, queimadura, alguma coisa que machuque a sua pele, a lâmina mesmo, se ela machucar a sua pele, pode causar uma lesão no seu folículo e sim mudar o funcionamento dele. Mas quando ela é passada de forma externa na minha pele, ela não tem capacidade nenhuma de fazer com que o meu fio engrosse a partir de então. Deu para entender? Agora só um outro ponto, o contrário. Se eu arranco os meus fios pela raiz, eles vão diminuir? Aí você já deve estar iludido da vida, né? Você fala, acreditei a vida inteira que raspar fazia engrossar e eu achava que agora arrancar pela raiz diminui, não diminui nada, então eu acho que também não acredito que não diminui não. Diminui, tá? Se você tira pela raiz, você está lesionando o funcionamento natural do seu folículo piloso. Tem terminação nervosa, por isso que dói.
Então, se você está lesionando, se você está interrompendo um ciclo de forma natural, o seu folículo piloso vai ter cada vez menos força para produzir um fio novo. Então, dependendo da quantidade de vezes que você tira um determinado fio, ele pode sim não voltar a nascer de forma natural. Existem alguns produtos que podem estimular esse funcionamento, mas nada vai funcionar. Por exemplo, se você tiver perdido o seu folículo piloso, por exemplo, uma cicatriz, não adianta você passar nenhum produto em cima da cicatriz, porque você não tem folículo piloso ali mais, eles foram mortos. Então, os produtos podem ajudar, sim, mas se você não tem mais o folículo piloso, aquele fio não vai voltar. E onde que a gente nota isso? Na sobrancelha. Ranquei um fio uma vez, mas foi o suficiente para o meu folículo piloso não produzir aquele fio mais, vai ficar uma falha. Então é verdade sim, a longo prazo, principalmente em outras regiões, a gente assemelha muito com depilação da virilha, né, nós mulheres, mas a longo prazo sim, se você usa um método que arranca os fios pela raiz, a cera, por exemplo, seus fios a longo prazo vão ser mais finos e em menor quantidade do que os seus fios de forma natural, tá bom? Quer dizer que se você raspa você vai ter mais? Não. Quer dizer que se você raspa você vai ter o tanto que você deveria ter naquela determinada idade. Naturalmente, os fios vão, depois de uma certa idade, começar a diminuir de quantidade, diminuir de espessura. Naturalmente. Mas se você usa a lâmina, você só vai ver isso também naturalmente, depois de um tempo usando. Não quer dizer, por exemplo, irmãs gêmeas, que têm uma fisiologia muito parecida. Se uma depila com cera e a outra raspa com gilete, a que tira os pelos com a cera vai ter menos do que a que raspa com gilete. Por quê? Porque a lesão de tirar o fio pela raiz faz com que os fios diminuam. E não porque o gilete faz com que os fios engrossem. Ficou claro? Deu para entender? Só mais um ponto é que eu queria falar para vocês uma coisa que eu acho que vocês já devem ter lido, encucado em algum lugar e talvez vocês não saibam a diferença. Qual é a diferença de depilação para epilação? Depilação se tornou um método popular, né? Igual a gente fala, fulano, vai lá na farmácia e compra um band-aid pra mim. É tão popular que outro dia eu fui pensar nisso, eu acho que eu nem sabia o nome do negócio. É curativo autoadesivo. Vou tomar uma coca. Às vezes você vai acabar tomando uma Pepsi ou um Guaraná, mas você remete àquilo. Compra um Bombril, é palha de aço. Compra um cotonete, é haste flexível com algodão nas pontas. Então tem coisas que se tornaram um método popular e que já não é tão errado assim mais a gente falar a licença poética, né, da população. Mas a maneira correta de falar de qualquer tipo de estrutura que tire o meu fio pela raiz é epilação. Então, quando eu falo de epilação, eu estou falando de linha, de cera, de pinça, de coisas que tiram o meu fio de dentro da minha raiz, que lesionam o meu folículo piloso, que machucam o meu folículo piloso. E quando eu falo de depilação, na literatura, é sobre tudo que tira os fios de forma superficial, ou seja, que corta os fios. Tesoura, navalha, né, o gilete, que gilete também não é gilete não, né, gente? É a marca, é a lâmina de barbear. Então, tudo que corta o meu fio seria uma depilação e tudo que tira o meu fio pela raiz é uma epilação. É muito comum vocês verem a palavra epilação quando se trata de linha, que eles falam epilação egípcia. Aí desperta o interesse e fala, caramba, que é isso? É depilação com linha, porque a linha embola o seu pelinho ali nela e puxa o fio pela raiz. Então qualquer método que tire os fios pela raiz é considerado epilação. E qualquer método que tire o fio superficialmente é considerado depilação. Mas acabou se tornando um método popular e todo mundo chama de depilação e tá tudo bem. Mas você que agora sabe o termo correto, você pode colocar lá na sua propaganda de design de sobrancelhas. Epilação de sobrancelhas com pinça. Porque é correto. Se você tira com a pinça pela raiz, é uma epilação. Então, epilação de sobrancelhas, tá? E aí você vai ter uma cliente que vai questionar isso em algum momento, que vai querer te perguntar e vai falar assim, ô fulana, você esqueceu um D lá.
Porque o povo não fala assim também não, o que é epilação? A pessoa já manda assim, escreveu errado aí, ó, é depilação, sou. Aí você fala, então, eu tiro o fio pela raiz. Então, de acordo com a literatura, tudo que tira o fio pela raiz é chamado de epilação. Então, sim, epilação, eu não escrevi errado não, tá bom? Beijo no ombro. E aí você tem conhecimento para falar sobre aquilo, tá bom? Gente, eu acho muito, muito, muito importante todos os aspectos que eu falei sobre o fio. Inclusive, eu entro num mundo muito louco quando eu tô fazendo um design de sobrancelhas e eu consigo pensar toda essa anatomia e fisiologia do pelo. Eu me divirto muito, gosto muito de sempre aprender mais, então façam isso, busquem conhecimentos. Eu espero ter feito um vídeo muito rico de um assunto que eu amo falar. Até com as minhas alunas nos meus cursos eu me delicio com essas partes, elas ficam assim, porque eu desmistifico algumas coisas, mas eu espero que vocês gostem do conteúdo, gostem do vídeo. Se tem alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários que vai ser um prazer falar, tá bom? Um beijo, tchau!